Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho, celulose rio-grandense há mais de 50 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado, Sindareia construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inácio, auditores e consultores. Aliás, nós tivemos aí há pouco com o presidente Sulpetro, o João Carlos Dalacqua, e na verdade esse segmento aí está sofrendo muito no sindical, tanto de patrões como de empregados. O movimento sindical está realmente tendo que se remodelar, se redesenhar, se reconstruir. E isso está acontecendo também, Laércio, prazer em tê-lo aqui no programa no Sindareia. Tudo bem. Bom dia, é um prazer novamente estar aqui no seu programa. E a importância do sindicato, ela é essencial para o funcionamento das categorias, seja ela, como falou, combustíveis, no nosso setor, em qualquer outro trabalhador. É que essa nova lei... Desculpe. Essa época do ano, a gente está desculpado, né? Dos trabalhadores, eu acho que mais sofreu com essa mudança da lei, porque eles viviam sempre com as contribuições daquele dia que tirava todo... Tirava não, era descontado todo mês de março, né? Tinha um dia de trabalho por ano. E agora, com também a retirada das contributivas, eu acho que o mais afetado foi o setor dos trabalhadores. Das empresas também vai ser afetado, mas acho que em uma escala menor. Mas o importante que eu gostaria de transmitir é a importância dos sindicatos, não que eu queira puxar para mim, mas uma categoria sem uma representatividade em cima das suas entidades, ela fica muito fragilizada. Então, hoje, por exemplo, nós temos o contato com os órgãos públicos, precisamos, seja qual for, se uma empresa for lá, não é tão bem atendido quando vai a representatividade da categoria. Isso é muito importante. Então, isso nós não podemos deixar acontecer no nosso país. A representatividade, a força política, ela precisa ser mantida, né? Mantida. Então, a gente não é que eu queira pregar, porque está defendendo o sindicato. Não, estou defendendo todos os sindicatos. Eu acho que o sindicato é importante e no mundo está aí as importâncias dos sindicatos. As categorias estão sempre representadas por uma entidade, desde que ela seja séria, que faça o trabalho sério em relação aos seus associados, ela tem que existir para defender. Cada um vai cuidar da sua empresa dentro das suas individualidades e deixa aquele grupo bojo do principal para a entidade defender, seja lá tentando mudar na Assembleia Legislativa uma lei, tentando... No Congresso. Congresso, então fazendo aquela parte geral. O grande problema, eu acho que tu vais concordar comigo, Tadeu, o grande problema, assim, no Brasil, a questão dos sindicatos foi que eles foram utilizados, de muito tempo atrás, desde a década de 80, foram utilizados por partidos políticos que se aproveitaram do movimento sindical para, inclusive, fazer política partidária e ideológica. Né? Esse foi o grande problema. Então, vejo esses grandes partidos da esquerda, aí, tipo o PT, né? O PT acabou tomando conta de sindicatos de trabalhadores, sobretudo da área de automóveis e autopeças, e, enfim. Depois ampliou isso para todos os sindicatos, sobretudo de funcionários públicos, e dinheiros arrecadados eram utilizados pelo partido, como são até hoje. Foi usado como uma massa de manobra, vou colocar assim, mas a importância do sindicato. Então, tudo na vida tem um ponto. Então, chegamos a um ponto agora, paramos e vamos tentar continuar com o sindicato funcionando de uma forma, e aquilo que foi errado tem que acabar, isso é verdade. Claro. Muitos sindicatos, não querendo dizer que sejam os trabalhadores, mas foram usados de forma política, os partidos quase que dominaram. Nós temos exemplo aqui no estado, não precisa citar o nome, mas tem sindicatos que são dominados por partidos. Partidos. Então, se tem um governador que é do partido deles, eles não atacam. Se tem o governador que é contrário, eles fazem greve, eles fazem... Tu não precisa dizer, mas eu digo, tipo o CPERGS, né? Que CPERGS hoje é um grande partido político, né? Isso sempre ligado ao PT, PCdoB, essas coisas todas, PSOL e tal. É só isso. Quando é governo que não é desses partidos, desse lado, desse segmento, eles atropelam, eles fazem o que querem, querem inviabilizar o governo. Quando é o governo do lado deles, eles ficam quietinhos, né? O governador pode fazer o que quer, como um governador que teve aí, que criou o básico para os professores e nunca pagou, e exige que os outros paguem. Quer dizer, esse é o problema do sindicalismo partidário. Puxando mais para o lado do Sindareia, se o Sindareia não tivesse funcionando naquela crise que houve em 2013, eu não sei se estaríamos hoje com areia no Estado. Porque a importância do Sindareia, tanto na Assembleia, na Justiça Federal, foi muito importante, a participação. Porque não pode, por exemplo, nós fomos conversar com a juíza federal.
60, 80 empresas chegar lá. Não, aí vai um representante lá do sindicato que vai fazer a gestão, que vai mostrar o que está acontecendo e ele faz a sua assembleia antes e leva a posição do sindicato. Essa é a importância do sindicato. Reúne os seus associados, passa autorização para a presidência, tem negociação coletivas de acordos trabalhistas e ele vai lá, ele senta na mesa, negocia. Essa é a função do sindicato. Agora, tem outras funções que nós estamos falando aí é diferente. Aí não tem nada a ver com a nossa posição. E isso que compromete, né? Esse tipo de ações que compromete a função dos sindicatos, né? Compromete aquilo que se imagina seja algo inerente ao sindicato, que é a representação política da categoria. Porque tem muitos trabalhadores que não concordam com isso. Né? Quer dizer, o caso, assim, por exemplo, do CEPERS, tem muitos professores dignos que se insurgem com essas coisas, com essa partidarização do CEPERS. Mas isso é uma realidade. Mas, enfim, a sociedade é isso aí mesmo. Né? Mas, Silvio, esse momento agora, 2018, é muito importante para o nosso país. Mexeu nesse problema do sindicato. Nós vamos ter uma eleição em outubro, e depois com o segundo turno, final de outubro, que chegou o momento de nós todos mudar alguma coisa. Tá aí depois não adianta voltar tudo para os mesmos e dizer assim, ficamos nós aqui chorando. Não, está na hora de fazer uma mudança, está na hora de ver quem é que é o certo, quem é que é o errado. A imprensa está mostrando, se mostra de uma maneira errada, mas está mostrando o que está acontecendo no país. E nós temos que chegar a hora de nós, né, ver o que nós temos que fazer para nós. Porque quem nós colocarmos no Congresso, quem nós colocarmos na Assembleia Legislativa, quem nós colocarmos no Palácio Piratini ou na coisa, a responsabilidade é nossa, não é deles. Tem que cobrar deles. Né? E botar pessoas sérias, está na hora de mudar isso aí. Né? Nós sabemos quem é que está fazendo as coisas, está aí, está demonstrado, está certo. Então está na hora de colocar as pessoas certas e tentar ver se esse país tem jeito, né? Mas nosso país é complicado. Aí eu sempre falo, em qualquer eleição o cara leva 1 quilo de arroz e o cara vota do cara. Não é assim, pelo amor de Deus. Né? Aí tu vê assim, esses caras do Nordeste lá, tipo Renan Calheiros, esse cara, tudo. Hoje as pesquisas estão apontando que eles vão ser reeleitos. A Dilma, que foi a pior presidente que esse país teve, olha, não tem coisa pior que esse país, que foi a Dilma, vai ser eleita senadora por Minas Gerais. Quer dizer, o que tu pode esperar de um país como esse, que tem pessoas que não têm a mínima coisa na cabeça, né? Só tem aquilo, né? Esse é o problema desse país. Eu, sinceramente, muitas vezes fico pensando, Tadeu, que é difícil. O Brasil é muito complicado de ver um futuro de uma nação decente, desenvolvida, com justiça social e tal, em que as pessoas e os seus representantes ajam em favor da comunidade e não de si próprio, dos seus interesses. A gente tem participado, a gente vê muito falar em segurança, vê muito falar da economia, mas eu acho o principal desse elo, segurança, é a educação. Nós não temos educação, seja ela escolar, não temos educação. Eu, seguidamente, vejo ainda as pessoas não respeitam mais os mais velhos, as pessoas não querem mais saber. E o que mais estragou isso aí, vão me matar agora, foi essa rede social também, né? Que aí tá dando. Eu vi uma frase, eu estava no Fórum de Viamão e vi um cara dizendo uma coisa que na entrada do elevador que me chamou a atenção. A rede social deu voz para o idiota. Idiotizou as relações, é verdade. Então, ela pode te destruir, ela pode dizer o que quiser. As chamadas fake news, né? O cara diz qualquer bobagem lá e muita gente absorve isso, né? Como se fosse verdade. Eu acho que nós temos no Brasil ainda... Eu tenho desesperança, sinceramente, mas eu me lembro de um filósofo francês do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, e ele dizia assim que a civilização, a sociedade, ela precisa sempre estar renovando e muitas vezes trocando o seu contrato social. Né? Ele, num livro chamado Confissões, do Jean-Jacques Rousseau. Então, na verdade, nós temos que fazer um novo contrato social no Brasil. Quer dizer, uma repactuação das coisas. Começando por quê? Por não eleger esse pessoal que já está aí e que são os responsáveis definitivamente pela nossa injustiça social, pelo descalabro da economia, pelo desemprego, por todas as coisas ruins desse país. Emanam lá do Congresso Nacional, das assembleias, dos governos, porque pessoas que não estão em nível, né, de nos representar, não é isso, Tadeu? Está dizendo muita verdade. Tem pessoas aí que não têm mínimas condições de ser síndico de um prédio, e aí é deputado, é senador... O governador... É governador. Então a coisa é complicada. Então nós temos uma visão muito errada de política, e eu não sei se a nossa geração, dos meus filhos, dos netos, dos teus filhos, teus netos, vai conseguir resolver isso aí, porque está entranhado isso aí. Eu já digo uma coisa assim, Tadeu, nós temos mais ou menos contemporâneos, eu
E a nossa geração viveu o melhor deste país, que foi a década de 60 e 70. Coincidentemente, ditadura militar. Quer dizer, ali tinha autoridade. Hoje nós não temos autoridade, não tem governo e tem muita gente que defende isso. Eu falasse em ditadura militar, eu não concordo. Eu acho que foi um governo, foi de exceção. Mas ditadura. Mas aí eu vou fazer só uma comparação, se me permite. Naquele tempo, nós éramos jovens, né? Nós podíamos namorar no Morro Santa Teresa. Estaciona o carro hoje às 3 horas da tarde. A gente ficava até lá de madrugada. E aí nós ficávamos estando no solzinho no seu fuquinha lá. Eu já contei várias vezes aqui. Eu estudava no Júlio de Castilhos, que era o colégio padrão do estado. Até isso perdemos. Estudamos juntos. E nós saíamos às sextas-feiras, 10 horas, o professor nos largava, nós saímos no número de 10 guris, 18, 19 anos, Isso. E atravessávamos a Redenção. Íamos comer pastel e tomar grapete. Te lembra da grapete? Grapete. Quem bebe grapete, repete. Quem bebe grapete, repete. Lá naquela rua paralela ali da Cristóvão Colombo. Que os bares da Cristóvão Colombo que são históricos, nós íamos lá. Bom, saímos de lá, tipo 1h30, 2 horas da manhã, gurizada, só porque passávamos no meio da Redenção. Eu muitas vezes sozinho, que deixava o colega no caminho, e vinha sozinho pelo meio da Redenção, para minha casa ali na Vieira de Castro, onde eu morava, perto do Colégio Militar. Aí. Sem problema algum. Isso era ditadura, isso era autoridade, falta autoridade para esse governo. E esse pessoal aqui, ó, você que está pensando, você que pensa, que chama de ditadura aqui, vocês defendem a ditadura de Cuba, da Venezuela, esses mesmos que, como Dilma Rousseff, Turma, et caverna, como se diz, esse pessoal diz que foi ditadura, mas eles adoram uma ditadura, desde que seja do lado deles. Eu sempre, naquele tempo, nunca tive problema nenhum. Graças Só tinha um problema naquele tempo. Tu tinha que ser certo e correto. Esse era o problema. Nosso problema é na linha. Na linha. A partir de casa. De casa. Hoje os pais passam a mão na cabecinha das crianças, fazem o que acontece na escola e ainda são protegidos pelos pais. Aí que nós matamos a educação, nós tiramos a autoridade do professor. Do professor. Aí a autoridade de casa, a autoridade do professor, a autoridade dos governos. Falta autoridade. Meu filho morou 10 anos no Japão. E lá o professor é considerado, o professor é a única pessoa autorizada a não baixar a cabeça para o embaixador. É verdade, Então, eles respeitam o professor. Não, o professor é o quê? Aqui, o professor mandou enviar mão, uma professora mandou pintar o Cristinho Pichado lá, levou uma ação de dano moral. Aí nós vamos parar onde? É a sociedade, né? É um país que inverteu as coisas, o prof. É por isso que está crescendo na pesquisa eleitoral, sabe o quem? O nome do Bolsonaro, sabe? O que ele nos está anunciando aí? A volta da autoridade e de valores que nós perdemos. Aliás, tem muita gente aí contra esses valores, pervertendo esses valores da sociedade, e é por isso que nós estamos indo nesse caminho. Então, a reconstituição disso é que está fazendo as pessoas acreditarem em alguém que esteja acenando com, pelo menos, um mínimo de autoridade. A autoridade é a coisa mais importante em qualquer relação. Tem que ter um respeito à autoridade. É verdade. Tadeu, muito obrigado. Até a próxima. Semana que vem. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.